Fala galera, beleza? Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Michael e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre hábito de leitura. Sabe essas metas que a gente vê aqui mesmo no YouTube, de pessoas colocando metas de 1 livro por semana, 2 livros por semana? Hoje eu vi um vídeo que o Digital Influencer ensina a ler 1 livro por dia, ou seja, 7 livros por semana. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e sobre esses assuntos. Então me acompanha, vamos comigo nesse vídeo que vai ser muito da hora, vamos! Olha, vira e mexe, eu sempre vejo aqui no YouTube pessoas falando de metas de leitura. E é muito legal a gente ter essas metas, só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente coloca aí metas em quantidade de livros. Então, eu já vi canal que fala de 1 livro por semana, 2 livros por semana e um absurdo de 7 livros por semana. A gente precisa pensar que tem livro de todo tamanho, de 100, de 200, enfim, muitas diversidades de todos os tipos de livro. Quando a gente coloca esse número, né, essa meta em número, é um pouco complexo, pois a gente pode não conseguir bater essa meta no final da semana, no final do dia, no final do mês, no final do ano. E o nosso cérebro entende quando a gente não bate meta como desmotivacional. Isso é muito ruim, porque a gente pensa assim, nossa, mas eu não consegui bater uma meta que eu coloquei para mim mesmo. É porque você está colocando a meta de uma forma errada. O certo a se fazer é colocar por blocos, ou seja, blocos de tempo. Então, à medida que você sabe aí organizar o seu dia, você seleciona lá 20 minutos de manhã, 20 minutos na hora do almoço e 20 minutos na hora da tarde. Porque, olha, muito mais importante do que a quantidade de livros que a gente está lendo é a qualidade, né, do que a gente está lendo e a qualidade de como a gente está lendo. De fato, a gente está trazendo para nós, né, os conhecimentos que esses livros estão passando, e fazer isso de forma muito corrida, eu posso te garantir, sem sombra de dúvida, que não tem como você ler um monte de conteúdo de uma vez e achar que isso vai dar certo. Não tem jeito. E uma técnica que me ajudou muito nesse processo de separar por blocos, quando eu ainda não tinha tanto hábito de leitura, foi implementar esse hábito na minha vida. O hábito de leitura é como qualquer outro. Seja escovar os dentes, seja fazer uma caminhada, correr, atividade física. Se a gente não mantém esse hábito todos os dias, pode ter certeza que você vai chegar no fim do ano sem ter lido nada, zero, nenhum livro. E a gente começa aos poucos. Então, no primeiro dia você lê aí 10 minutos, 20 páginas, no segundo dia você aumenta um pouquinho. O importante é separar isso por blocos. Teve um livro que me ajudou muito nesse processo, que é um livro que chama O Poder do Hábito. O autor coloca que para um hábito funcionar de forma correta, é preciso 3 pontos: deixa, rotina e recompensa. No hábito da leitura é a mesma coisa. Quais gatilhos eu vou colocar ali para me lembrar que eu preciso ler naquele momento? Então eu, Rodrigo, faço assim. Todos os dias, quando eu escovo os meus dentes, a primeira coisa que eu faço depois disso é tirar 20 minutos para leitura. Então, escovei os dentes, tive ali o gatilho, começo a ler. Aí eu leio por 20 minutos. Isso é a rotina. Então, a rotina é ler. 20 minutos é o tempo que eu tenho ali. E eu marco geralmente no relógio. Feito isso, no momento que eu acabo de ler, eu tenho a recompensa por ter feito essa leitura. Às vezes é com o sentimento de que eu li algo que vai fazer muito sentido na minha vida, que é muito bacana. Mas na maioria das vezes é uma xícara de café. Eu amo café, então eu paro ali, tomo café e penso, nossa, já bati essa meta do dia. Que na verdade não é do dia, porque eu leio, né, em 3 pontos diferentes da minha manhã. Mas esse é só o primeiro. Então precisamos entender, né, esse processo da rotina para de fato colocar a rotina e o hábito da leitura nas nossas vidas. Outro fato importante é que às vezes nós nos forçamos a ler livros que não estão no momento certo de ler, mais ou menos assim. Ou seja, é um livro que o assunto não está de acordo com o que a gente gosta, então principalmente no início desse hábito isso prejudica um pouco. Livros que têm temas muito difíceis de entendimento e talvez a gente, de fato, não está nesse processo ainda de colocar esses livros tão difíceis na nossa rotina no dia a dia e isso acaba dando uma desmotivada. Mas quero abrir um parêntese aqui de algo que eu acho muito legal.
tem um pensador que eu adoro, eu sempre falo dele aqui, que é o Clóvis de Barros Filho. E ele diz assim que a gente tem que se propor a ler coisas difíceis. E eu também acho. Então, por exemplo, ler aí Fundamentos da Metafísica, ler Kant. Tem que ter culhão na vida para entender esse processo da humanidade. São temas muito difíceis, muito complexos. Mas a gente tem que ir colocando isso aos poucos nas nossas vidas, porque senão esse prazer pela leitura fica muito difícil. Então era só esse parênteses que eu queria abrir aqui para te mostrar que a gente precisa ter o hábito de leitura, começar por coisas mais fáceis, mas olha, à medida do possível, vai colocando e implementando temas aí que são mais difíceis. Isso faz a gente evoluir. Outro ponto importante que eu preciso colocar aqui muitas pessoas usam aí, né, alguns aplicativos de celular para marcar o tempo, para marcar a quantidade de páginas que eu estou lendo no meu dia. Isso é ótimo, eu sou super a favor. Mas cuidado com o celular. Para a gente ter uma boa qualidade de leitura, não pode ter nenhum tipo de equipamento tecnológico, sabe? Ainda mais quando a gente está lendo aí um livro físico, né? Hoje tem esses Kindles que também são muito bons. É que eu particularmente não gosto, eu prefiro o livro físico, assim. Então toma muito cuidado. Quando for ler, para você ter uma boa qualidade de leitura, deixa de lado, sem notificação, vira o telefone, sabe? Coloca só o despertador para no final te mostrar ali que você já finalizou aquele tempo que você tinha daquele bloco de leitura. O celular tem prejudicado muito as pessoas que querem ler, porque às vezes a gente começa a ler, notificação. E essas redes sociais foram feitas para isso, para te tirar do que você está fazendo e te levar para as redes sociais. Então, corta isso. É aquilo que eu já tinha falado no início desse vídeo. Qualidade é mais importante do que quantidade. E nesse momento, qualidade é o que a gente quer de leitura, não é verdade? Olha, eu preciso te falar que o hábito da leitura tem levado muitas pessoas muito longe. Porque ler te leva, né, para lugares tão diferentes, te conecta com pessoas que você nunca imaginou se conectar, sabe? Tem aí as biografias, você passa a conhecer pessoas incríveis, momentos históricos incríveis, passa a entender um pouco mais da vida de um modo geral. Se deixar, eu fico aqui falando o dia inteiro sobre leitura, porque de fato eu amo leitura. Quem dera se a gente conseguisse colocar para as nossas crianças os modos fáceis de aprender a colocar esse hábito na rotina do nosso dia a dia. Mas, no geral, as escolas ensinam aquela leitura maçante, chata e que a gente não gosta muito, e aí a gente vai carregando isso para a vida fora. Então, toma muito cuidado quando você vê esses vídeos aí te falando que você tem que ler 1 livro por semana, 2 livros por semana. Não, o mais importante é ler com qualidade aquilo que você se propõe a fazer, estando sempre no momento presente. Eu sei que quando a gente começa a ler um livro e geralmente os nossos pensamentos, né, divagam para outros lugares. Com muito respeito com você mesmo, tenta trazer a sua consciência para o momento presente, entender que você está lendo aquele livro e voltar para a sua leitura. Quando nós estamos começando a ler, principalmente para quem não tem muito hábito ou hábito nenhum, que é a grande maioria dos brasileiros que lê, são 2 livros por ano. É muito pouco, né? Se a gente pensar na quantidade de habitantes que tem no nosso país. Então, é isso, assim, qualidade é mais importante que quantidade. Outra dica que eu te dou para finalizar esse vídeo é tenha sempre por perto um caderno e uma caneta, porque na hora que o seu pensamento sair devagar, né, para alguma coisa que é importante, anota aquilo ali, porque isso vai te dar leveza de pensamento para voltar para a sua leitura mais tranquilo e não tendo que ficar pensando que você vai esquecer aquilo a todo instante. Então isso eu uso muito, assim. E eu disse que na minha rotina, então eu tenho os 20 minutos pela manhã, assim que eu acordo, depois eu faço minha meditação, né, faço atividade física, assim que eu volto, tomo banho gelado, aí eu coloco mais 20 minutos nesse intervalo de leitura, tomo meu café da manhã que eu preparo e depois eu ainda coloco mais 20 minutos de leitura e assim eu fecho 1 hora de leitura todos os dias pela manhã. À noite eu também coloco aí um bloco de 20 minutos de leitura, mas aí é uma leitura mais espiritual e de algo que eu gosto mais, e aí geralmente eu coloco essa leitura com as minhas orações no final da noite. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. São só algumas pequenas dicas mesmo de leitura. Se você gostou,
curte, compartilha esse vídeo. Eu sempre faço, aqui nesse canal, os vídeos com muito carinho, sempre, né, coloco em prática na minha vida para depois falar aqui. E se você curte, compartilha e segue esse canal, nossa, você nem imagina o quanto você colabora comigo. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Namastê!